Boa noite, que Deus e os céus te guardem nessa noite, através dessa oração, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que algo de muito bom, algo de muito maravilhoso há de acontecer na tua vida. Você crê? Inclusive, eu quero começar já essa oração dando legalidade, como eu já ensinei aqui. O que é legalidade? Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você escreve, tudo aquilo que você pensa, você dá legalidade no mundo espiritual. Eu gostaria que nesse momento já, aí abaixo, você escrevesse o seu primeiro nome e a frase: algo maravilhoso vai acontecer na minha vida. Pode escrever dessa forma: algo maravilhoso. Lembra quando a Bíblia fala que Pedro teve uma pesca maravilhosa? Eu vou explicar o que é isso. Pode escrever dessa forma aí: algo maravilhoso vai acontecer na minha vida. Aleluia. E eu creio que quando acontecer, você irá se lembrar dessa oração. Amém? Você que está entrando aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aqui não é sobre religião, aqui eu falo sobre Deus, os recados de Deus para os seus filhos. E se você está aqui, é porque Deus tem um plano, Ele tem um propósito na sua vida. Eu quero te orientar, te direcionar nesse momento que você se inscreva no canal, para que eu possa estar orando por você. Não paga nada, tá bom? O benefício de se inscrever é que depois que você se inscreve, sempre que eu entrar aqui para orar, as orações chegarão no seu celular. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Eu gostaria que você clicasse. Abaixo também aí você verá o símbolo de um sino. Clique no sino também. E por último você verá a palavra todas. Você clica. É só esses três passos. Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e também clicar na opção todas. Tá bom? Que Deus te abençoe e saiba que a partir de hoje haverá um homem de Deus que todos os dias estará orando pela tua vida, pedindo a Deus, intercedendo por você. Você que está fazendo seus propósitos com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te honre, em nome do Senhor Jesus, que Ele receba a sua fidelidade. Eu quero entregar uma palavra e hoje eu vou fazer uma oração específica. Foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu acredito que coisas maravilhosas da parte de Deus irão acontecer na sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 5. Esse capítulo fala sobre a pesca que Pedro teve, que a própria Bíblia chama de pesca maravilhosa. Olha o que diz a Bíblia. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, isso aqui é Jesus Cristo, né? As pessoas estavam em cima dele ali, uma grande multidão para ouvir a palavra de Deus. Aí diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, e eles, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, ou seja, quem Jesus Cristo escolheu um dos barcos, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, que é Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-lhe ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: volta ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rasgavam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Ou seja, meu Deus, foram tantos peixes que os barcos quase afundou. Você já viu uma pesca dessa, de ser tanto peixe?
que o barco quase ia afundar de tão pesado que ele ficou. Perdoe, o bispo está um pouco rouco, mas eu creio que você está conseguindo me ouvir. A Bíblia, ela fala que está escrito que, e eu vou fazer uma oração específica por essas pessoas que Deus falou no meu coração e me trouxe essa palavra. A Bíblia, ela está dizendo que Pedro, ele tinha pescado a noite inteira, ele não apanhou um peixe. Não é que ele teve uma pesca ruim, ele não apanhou um peixe, ele não conseguiu. Então Pedro estava voltando, já tinha voltado do mar, ele estava já lavando as redes. Quando o pescador está lavando as redes é porque acabou a pescaria. Ele estava triste e frustrado, porque ele não tinha conseguido nada. Nesse mesmo momento que Pedro estava na beira do mar, lavando as redes, quem estava ali perto? O Senhor Jesus, tentando pregar. Só que as multidões estavam em cima dele. Você leu aqui, as multidões estavam apertando ele. Ele estava tentando pregar, mas tinha muita gente em cima dele. E naquela época, hoje quando nós vamos pregar, perdoe mais uma vez, hoje quando nós vamos pregar, usamos microfone para que a nossa voz chegue até as pessoas. Naquela época não tinha. Então o que foi que o Senhor Jesus fez? Ele entra, tinha 2 barcos, ele escolhe o de Pedro. Ele entra no barco de Pedro e pede a Pedro para afastar um pouco o barco, porque o vento ele vinha do mar para a terra. Então, quando Jesus pregava de costas para o mar, o vento levava a sua voz para as pessoas que estavam ali na beira da praia. Então, a Bíblia diz que Jesus entra no barco de Pedro, pede para ele afastar um pouco, ele começa ali a pregar, ele começa a pregar as multidões, a falar, e Pedro está ali esperando a palavra, a pregação terminar. E Jesus Cristo pregou, e eu tenho certeza que todos foram abençoados, salvos, libertos. E quando termina tudo, Jesus Cristo, que conhece o nosso coração, que conhece o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã, Jesus Cristo, ao olhar para Pedro, ele sabia que Pedro estava frustrado. Ele sabia que Pedro estava triste. Apesar de Pedro estar ali, ele sabia que Pedro estava muito triste porque Pedro, ele tinha pescado na noite anterior, ele não apanhou nada. Então o Senhor Jesus nem perguntou a ele o que ele tinha, ele sabia. O Senhor Jesus disse a Pedro, olha o que ele disse, volta ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, que é Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e rasgavam-lhe as redes. Olha, deixa eu falar uma coisa para você da parte de Deus que eu senti em meu coração antes de entrar aqui. A minha oração hoje é por você, que é uma filha de Deus, um filho de Deus, que Deus está fazendo uma obra muito grande, uma obra que será muito linda na tua vida. Deus está trabalhando na tua vida. E muitas vezes você ouve a oração, você é quem mais precisa. Você está passando luta, problema, quem mais precisa de oração é você. Mas você, algumas vezes, eu creio que muitas vezes, você para um pouco o seu tempo e você começa a enviar oração para outras pessoas. Você compartilha. A minha oração a Deus hoje é para que o Espírito Santo, é para que o Senhor Jesus olhe para o teu coração. E onde houver uma frustração na tua vida, pelo seu coração de fazer o bem, que a área que você está passando uma frustração, que você viva algo maravilhoso da parte de Deus. Você sabe por que Pedro teve uma pesca maravilhosa? Eu vou te falar por quê. Porque ele cedeu o barco dele. Porque quando Jesus Cristo entra no barco, ele poderia simplesmente não aceitar, ficar de cara feia. Ele poderia, não estar ali de coração aberto, porque ele tinha trabalhado, ele estava cansado, estava lavando as redes. Mas ele fez o que o Senhor Jesus mandou. O Senhor Jesus disse, afasta um pouco o teu barco que eu quero pregar.
Ele fez isso. Ele cedeu naquele momento o seu barco para que a pregação, a palavra de Deus, alcançasse aquelas pessoas que estavam ali na beira da praia. Ele esperou, ele ficou. E como a lei da semeadura é fiel, quando você faz o bem, você colhe o bem, terminando a pregação, simplesmente o Senhor Jesus Cristo não ia embora, deixando Pedro naquela situação. Ele disse: volte lá e lance a tua rede. No mesmo lugar, pode lançar. E a Bíblia diz que onde ele tinha ido, lançado a rede, não tinha pescado nada, ele teve uma pesca maravilhosa. Eu senti da parte de Deus de fazer uma oração por todos vocês que sempre estão aqui ouvindo a oração, mas também estão compartilhando. Você cede, sabe, suas redes sociais, você compartilha nas redes sociais, você envia pelo WhatsApp, você não tem ideia de quantas pessoas no Brasil e em outros países estão sendo alcançadas e libertas. Deixa eu contar um testemunho para você. Teve uma ovelha que ela viajou mais de 6 horas. Ela, o marido e a filha. Ela viajou mais de 6 horas para assistir um culto meu e me contar um testemunho. Ela chorando. E assim, as pessoas que ouviram também choraram, porque uma filha, um casal lindo, uma filha linda, e ela estava com uma depressão seríssima, uma depressão muito forte. E no testemunho dela, ela conta que ela estava, naquela época da depressão, ela ouvia uma voz, veja isso, ela ouvia uma voz falando assim para ela: olhe para aquela árvore. Ela tinha uma árvore perto de casa, e a voz dizia assim para ela: olhe para aquela árvore, amarra uma corda naquela árvore, e depois que você amarrar a corda na árvore, tire a sua vida e a vida da sua filha. Olha que coisa diabólica. E sempre essa voz vinha na mente dela para ela tirar a própria vida e tirar a vida da criança. Veja que coisa terrível. Veja que coisa terrível. E nesse momento que ela estava em depressão, pensando em dar cabo da sua própria vida, enviaram uma oração até ela. E foi justamente a oração do Salmo 91. A oração que temos aqui, a oração que já libertou tanta gente. E ela disse: depois daquela oração, eu comecei a ouvir aquela oração, e eu comecei a ouvir, tomar posse, aquele pensamento ruim saiu. Aquela coisa ruim. Hoje eu estou aqui para dizer que Deus é fiel, ou seja, um laço de morte foi cortado, porque alguém usado por Deus, sabe, tirou um pouco do seu tempo, cedeu um pouco do seu tempo para compartilhar para ela. Então o que nós fazemos aqui, eu falo sempre, aqui não é sobre religião, aqui não é sobre Deus, perdoe, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Se você que está aqui agora observar, quem já tem a rotina espiritual comigo, se você observar, nenhum nome da minha igreja eu falo. E tem gente que fala assim: meu bispo, tanta gente assistindo, se eu não falo o nome da sua igreja. Eu não falo, porque para mim o importante aqui é falar de Deus, não é falar de placa de igreja, não é falar de igreja, nem o endereço das minhas igrejas eu dou. A minha intenção aqui não é essa. A minha intenção aqui é falar de Deus para todos os filhos de Deus, independente da religião que essa pessoa tiver. Aqui eu não digo a ninguém para sair da sua religião, e para mim aqui o meu interesse é falar da palavra de Deus, porque a religião nunca mudou e nunca irá mudar a vida de alguém. Quem muda a vida de uma pessoa é Deus. Quem muda a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Quando essa pessoa, ela dá ouvido, ela começa a buscar Deus. Tornai-vos para mim, diz a Bíblia. A palavra de Deus diz: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. É muito forte. Então, quando você se volta para Deus, Ele vai se voltar para você, porque Deus é Pai. Ele é o teu Pai. Você entende? Então, você que sempre tem compartilhado as orações, muitas vezes
perdoe mais uma vez. Você compartilha para alguém que você conhece. Só que já está no plano de Deus de você compartilhar para aquela pessoa e aquela pessoa compartilhar para alguém que você não conhece. Porque é aquela outra pessoa que Deus quer alcançar para dar o livramento. É aquela outra pessoa que Deus quer alcançar para proteger, para dar a vitória. E você foi a pessoa usada por Deus. Então eu quero pedir nessa noite ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que abençoe você, que sempre tem compartilhado as orações. Assim como Pedro, ele cedeu o barco dele, ele esperou, ele fez, ele ajudou para que a palavra alcançasse aquelas pessoas. E a Bíblia diz que aconteceu algo maravilhoso, que a Bíblia chama de maravilhoso, uma pesca maravilhosa. Eu quero pedir a Deus que te abençoe. Você que sempre compartilha, coloca a oração nos seus stories, no seu status, você que fala de Deus para as outras pessoas, não de religião, mas de Deus. Você que apresenta a rotina espiritual para outras pessoas, que Deus te abençoe. E que por causa desse coração que tem aí em você, coração bom, iluminado, que algo de muito maravilhoso aconteça na sua vida. Amém? Essa oração de agora é para você, que já tem a rotina espiritual e já está sempre aqui orando e compartilhando. Terminando aqui a oração, eu quero que você pare. Eu sei que você não vai negar isso, porque você sabe que isso aqui é uma mensagem direcionada por Deus. Eu sei que tem gente nessa noite que Jesus vai alcançar primeiro do que o laço, Jesus vai alcançar primeiro do que o inimigo, e será através da sua vida. Terminando aqui essa oração, eu te peço que você procure aqui no canal mesmo o Salmo 91. Sabe aquelas pessoas que você nunca compartilhou a oração do Salmo 91? Eu gostaria que você compartilhasse hoje, nessa noite, para a maioria das pessoas que você conhece. Você compartilhasse também o Salmo 91 nos seus stories, status, que Deus te use. E cada vida que for alcançada nessa noite através de você, que algo maravilhoso da parte de Deus aconteça na sua vida. Eu gostaria de que você visse, ovelha querida, o que as pessoas falam comigo na rua. Quando eu saio, as ovelhas, as pessoas falam comigo assim. Eu estava no pior momento da minha vida quando enviaram uma oração. E aquela oração mudou a minha vida. Você não tem ideia. Tá vendo aqui, eu tô rouco. Mas o que me dá força, mesmo rouco, às vezes eu tô muito rouco, que você já viu, mas nada faz com que eu deixe de estar aqui, é porque os testemunhos que eu ouço são muito fortes. E a cada dia eu vejo que não é em vão, não é à toa o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos sendo instrumentos, não só eu, mas eu e você. Eu que oro e você que compartilha. Para muitas e muitas vidas. E que cada vida, por esse mundão aí, que já foi alcançada por você, talvez você não saiba. Você acha que só as pessoas que você conhece que são abençoadas. Não. Através de você, a oração chega em pessoas que você não conhece, por causa do seu envio, e a bênção virá para a tua vida. Pode ter certeza. Quando você vê coisas muito boas e maravilhosas acontecendo na sua vida, você vai dizer assim, meu Deus, eu nem mereço, você merece, quem planta colhe. Você merece essa bênção porque você fez o bem para alguém. Pode ter certeza. Amém? Eu vou orar para que algo maravilhoso da parte de Deus aconteça na sua vida. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Pai, nessa noite, que eu vou chamar de noite de bênção, de vitória, eu quero orar, Pai, pela tua filha, pelo teu filho, que, meu Deus, todos os dias tem dado lugar para o Senhor, para ser instrumento do Senhor na vida de tantas pessoas, compartilhando essa oração, fazendo com que essa oração, meu Deus, de alguma forma chegue àqueles que estão vivendo um momento difícil, um momento de luta,
aqueles que estão pensando em fazer algo de ruim com a sua própria existência, mas eu creio que através, meu Pai, dessa grande corrente de oração, milhões de vidas estão sendo alcançadas e milhões de vidas serão alcançadas. Pai, assim como Pedro estava frustrado, porque, meu Deus, ele tentou muito fazer algo e não conseguiu, estava triste, mas pelo coração dele, de, meu Deus, mesmo triste, ajudar com que a tua palavra, naquele momento, através do seu barco, fosse pregada, alcançasse aquelas vidas que estavam ali. E a tua palavra diz que o Senhor, vendo o coração dele, fez com que ele vivesse algo maravilhoso. Eu quero pedir, Pai, pela tua filha, pelo teu filho, que muitas vezes, passando por luta, por prova, mesmo assim compartilha as orações, fala do Senhor, tenta resgatar as vidas. Então, Pai, eu te peço que assim como o Senhor fez na vida de Pedro, que o Senhor também faça na vida da tua filha, do teu filho, que onde há frustração, algo de maravilhoso aconteça nessa vida. Eu declaro e profetizo isso. Eu declaro que assim como aconteceu com Pedro, acontecerá com você. Algo de maravilhoso irá acontecer. Onde havia frustração, haverá bênção, haverá reboliço de Deus. Diga, eu creio. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Escute o que eu vou te falar agora. Eu sei que você tem um coração bom e sempre você está tentando aproximar alguém de Deus. Algo de maravilhoso irá acontecer na sua vida, pode ter certeza. E é por essa atitude de estar levando a palavra de Deus para outras pessoas. Antes de você sair, procure o Salmo 91 aqui no canal e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu peço que todas as minhas ovelhas façam isso. Que ninguém saia daqui sem fazer isso. Tá bom? Tá certo? Meia-noite nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Que Deus te abençoe.